Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá! Nós estamos aqui no livro de Isaías, essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos ficar no capítulo 6. Esse capítulo que tem a ver com o chamado de Isaías, desse profeta que é chamado de profeta messiânico. Como assim? Isaías, ele aponta para Jesus. Em todo o livro a gente vê isso, ele apontando para Jesus. Então vamos lá, vamos ver qual é o contexto desse chamado, né? Como aconteceu, o que estava acontecendo na época, quais são os fatos. Então vamos lá. Em 2 Crônicas 26, versículo 3, diz o seguinte: tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas não acaba aí não. E nós vamos agora para um segundo texto, lá em Crônicas também, 2 Crônicas 26, 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Estava indo tudo muito bem com Uzias, né? Tudo muito bem, até que um belo dia o coração dele foi tomado pela soberba e ele fez o que não era certo, o que não era correto. Porque nós temos que ver o seguinte: rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é profeta. São funções distintas. E ele, achando que tinha que ocupar um outro cargo, né? Que rei para ele era pouco, foi lá queimar incenso. E a coisa não ficou boa para ele, não. Deu ruim. Vamos lá ver, então, em 2 Crônicas 26, 21. Diz o seguinte: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Percebe a trajetória de Uzias? Estava indo tudo muito bem, muito bem. Ele, né? O foco dele mudou, tirou os olhos da direção certa, tirou os olhos da direção correta. Houve uma transgressão e veio a consequência. E foi nesse cenário aí, né? Nesse cenário, uma época de opressão, de caos, de uma agitação política, que nós vamos então lá para o capítulo 6, que é o capítulo da nossa aula, Isaías 6. E aí, nós vamos ver que Isaías, né? Esse nosso profeta, ele foi chamado numa situação muito especial. Muito especial. Eu fico imaginando que é como se fosse uma grande cena de um filme. E que essa cena esteve firme no coração de Isaías. Porque, na realidade, ele passou por 4 reis, né? E, querendo ou não, situações difíceis, complicadas, complexas. Porque profeta é profeta, não é uma função fácil. E aí eu fico imaginando que Isaías, naqueles momentos lá de grande dificuldade, né? Que o coração dele devia ficar bem apertadinho, ele lembrava desse dia. Ele lembrava desse momento. E aí, como é importante a gente ter em nosso coração e em nossa memória boas recordações. Porque são essas recordações que fazem com que a gente caminhe, continue a nossa jornada, até quando Deus quiser. Então vamos ver esse cenário desse chamado. Nós estamos lá em Isaías 6, versículos de 1 a 4.
esses 4 versículos, vamos ver como que se dá esse grande dia, esse grande chamado. Então vamos lá. Eu vi o Senhor em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o trono. Olha que cena linda. E aí a gente vê aqui o seguinte: Deus é rei, Deus é único, Deus é soberano. Então não adianta tentar ocupar o lugar de Deus, que é o que a gente vê nos dias atuais, né? Outras situações aí querendo ocupar o lugar de Deus. Ele é único, ele é soberano. Então não adianta vir com outras situações, com outros dogmas, com outras questões querendo ocupar o lugar do nosso Deus. Segunda coisa que a gente vê: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. A gente vê aqui todo um processo de reverência, né? A gente vê a total reverência ao nosso Deus. No lugar santo, toda reverência é devida. E aí a gente pensa, né? Estamos sendo reverentes? Porque aí que a gente vê os anjos prestando toda reverência ao nosso Deus. Vamos ficar, né? Um sinal de alerta para nós aí. E aí, olha só. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aqui a gente vê a santidade de Deus, né? Ele é aclamado. Ele é aclamado. Continuando, toda a terra está cheia da glória de Deus. Então o universo está cheio da glória de Deus. Deus é glorificado. Então é nesse cenário de filme, né? Um cenário de filme mesmo, de luz, de ação, é que nós vamos ver o chamado do nosso Isaías, né? Então agora nós vamos para a segunda parte, lá em Isaías 6 ainda, versículos de 5 a 9. Então vamos lá, né? Vamos dividir esse capítulo aí, esses versículos, e aí nós vamos pontuar algumas coisas, algumas falas, alguns fatos. Primeiro, olha só o que ele fala. Ai de mim, estou perdido. Ele reconhece a sua condição, a sua, né, seu estado, que ele não é nada perante toda aquela glória, nada perante tudo aquilo que ele estava vendo. Ele teve a convicção da sua condição. E aí, continuando, a gente vai ver que ele fala: eu sou homem de lábios impuros, né? Eu sou homem de lábios impuros. Ele confessou a sua situação. Continuando, a gente vai ver: a tua iniquidade foi tirada. Ele passa por um processo de quê? Purificação. Olha que interessante, né? Primeiro ele ficou convicto, ele confessou e tudo foi apagado. Purificação total. E aqui, meus queridos, a gente entra na parte mais linda dessa questão desse versículo. O que ele fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mediante todo aquele cenário, mediante toda aquela situação, toda aquela glória, o profeta, aquele homem, que naquele era um homem humilde, né? Ele reconheceu toda a sua humildade, ele coloca-se na mão de Deus e ele obedece. Ele aceita o chamado e seria um grande chamado. E aí, meus queridos, o que a gente pode, né? O que a gente pode tirar desse capítulo 6 para os nossos dias? O que a gente pode pontuar aqui
nesse capítulo 6 de Isaías? Primeiro, na crise, nós temos sempre que olhar para Deus. Ele viveu um momento difícil, com certeza, um contexto político complicado, mas ele estava no lugar certo. E no lugar certo, ele olhou para Deus. E não só olhou para Deus, como reconheceu a soberania de Deus. Segunda coisa que a gente vê nesse capítulo, que a santidade, ela vem antes do serviço. Isaías passou por todo um processo até ele falar, estou pronto, estou aqui. Ele passou por um processo. E terceira coisa que a gente observa aqui, nesse capítulo 6 de Isaías, o chamado tem que ser obedecido. E aí a gente vai ver que esse chamado seria longo, passaria por 4 reis. Mas aquela experiência era única, era real, e ele obedeceu. Mesmo tendo, né, uma vida que a gente vai ver lá em Hebreus 11, né? Ele teve uma vida aqui, no final, ele está lá na galeria, né, daqueles heróis. Ele não teve um final não feliz, né? Ele foi cerrado ao meio. E lá cita isso. Foi cerrado ao meio, né? E pelos estudiosos, esse que está sendo citado aí é Isaías. Então, esse homem, com esse chamado, né? Com essa importância no Antigo Testamento, qual a importância? Ele aponta sempre para Jesus, ele mostra Jesus no seu livro todinho. Ele obedeceu o chamado e ele foi e ele serviu. E a vida dele foi serviço. E aí, nesse momento agora da EBD, nesse momento em que a gente dá uma ênfase muito grande à oração, né? A oração está sendo aqui, né, nas minhas aulas, ela tem um momento muito especial. Eu trouxe hoje para você um vídeo, não fui eu que fiz, nas minhas pesquisas, eu selecionei esse vídeo e ele fala 10 benefícios da oração, né? É sempre bom a gente recordar, é sempre bom essas coisas estarem nas nossas memórias. Vamos ver esse vídeo? Você quer saber, afinal, quais são os benefícios da oração? Então fica aqui comigo até o final para você não perder nada. Eu espero que esse vídeo te incentive a orar cada vez mais. A oração é nosso canal direto com o Pai através do nome de Jesus Cristo. É um recurso extremamente importante que nos conecta com Deus. A oração é um privilégio para nós, seres humanos tão falhos. Através dela, nos comunicamos com o Senhor em qualquer lugar, horário e situação. Essa disciplina espiritual sempre estará à nossa disposição. Deus nunca está ocupado demais para nos ouvir. E o melhor de tudo, Ele deseja nos ouvir, mesmo nos conhecendo mais do que nós mesmos. É muito importante que a nossa oração seja dirigida a Deus e feita com fé, pois sem fé nunca seremos atendidos, não importa o quanto oramos. Ela é uma poderosa arma espiritual nas batalhas da vida. Aqui no canal tem uma playlist sobre oração. Se você quiser aprender mais sobre essa disciplina espiritual tão importante, é só conferir os outros estudos. Através dessa prática diária, alcançamos muitos benefícios para a nossa vida e o nosso dia a dia. O primeiro benefício da oração que eu quero citar é a intimidade com Deus. Quer um benefício melhor do que conhecer o coração do próprio Deus? A palavra nos diz em Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração e não por mera religiosidade, nós passamos a conhecê-lo e conhecer os propósitos dele para a nossa vida e a sua vontade. Eu quero ser amiga de Deus, e você? O segundo benefício é o perdão dos pecados. Nós somos perdoados quando clamamos pelo perdão em oração arrependidos. 2 Crônicas 7,14 diz: Se meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A confissão dos nossos pecados para Deus é também uma oração e a palavra nos garante que seremos perdoados. O terceiro benefício é que quanto mais oramos, menos cansamos. Ninguém trabalhou mais do que Jesus e mesmo assim ele tinha muita disposição em seu dia a dia para servir o reino, pois ele tinha constante comunhão com o Pai e era renovado diariamente. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E como vamos a Jesus? Através do caminho da oração. Quanto mais oramos, mais aprendemos a descansar em Deus. O quarto benefício é o consolo. Sabe aqueles momentos de dificuldade, tristezas e angústias? Quando oramos, passamos por esses momentos de forma diferente, pois a Bíblia diz que Ele nos consola em todas as nossas provações. Jesus já nos mandou o Consolador, só precisamos buscá-lo através da oração. Número 5. Com a oração, nós manifestamos mais o fruto do Espírito. Quer ser manso, amar mais, viver em paz e alegria, conseguir dominar as suas emoções? Então, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais manifestamos o fruto do Espírito em nossas vidas. E como o cristão pode se aproximar de Deus? Exatamente, cultivando uma vida de oração. Confira em Gálatas 5, 22 e 23 qual é o fruto do Espírito. E aqui no canal tem um vídeo sobre esse tema. O sexto benefício da oração é que através dela recebemos sabedoria. Quem é que não quer sabedoria para resolver problemas, sabedoria para tomar decisões e para enfrentar situações difíceis? O apóstolo Tiago disse: "Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações." Quer ser uma pessoa sábia? Ore pedindo isso a Deus. O benefício número 7 é que através da oração nós temos a paz verdadeira. A Bíblia nos ensina a não viver aflitos ou preocupados. Em vez disso, devemos orar. Filipenses 4:6 diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração e pela súplica com ações de graças." Quando oramos, aprendemos a confiar em Deus e descansamos nele. Sendo assim, desfrutamos da verdadeira paz que o mundo não conhece. Quantas vezes eu mesma já entrei aflita e triste em meu quarto de oração e em pouco tempo já estava saltando de alegria, cantando louvores felizes e em paz. Experimente isso também. O oitavo benefício é que a oração ajuda a vencer as tentações. Lá em Lucas 22:40 diz: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação." Tá passando por muitas tentações? Aumente a oração em sua caminhada diária com Jesus. Invista mais tempo na leitura bíblica e na oração para que você tenha força para vencer as tentações que surgem em sua vida. Se você tem muita dificuldade em ter o hábito de oração, clica aí no link da descrição. Esse curso é cheio de dicas de como orar e ler a Bíblia todos os dias. Assim, com certeza você estará mais forte para vencer as armadilhas do inimigo. Número 9. Nós passamos a desejar a santidade. Não apenas venceremos as tentações, como quanto mais oramos, mais desejamos viver em santidade. Salmo 51:10 diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." E lembrando que sem santidade ninguém verá a Deus. E por último, porém não menos importante, o 10º benefício que eu quero citar é que através da oração nós não nos sentiremos mais solitários. Existem momentos nas nossas vidas que nós nos sentimos sozinhos, não é mesmo? Mesmo cercados de pessoas, parece que somos invisíveis ou que ninguém nos entende, por mais que se esforcem. Quando oramos, essa sensação vai embora. O medo de estar sozinho, abandonado pelos outros, é superado pela oração. O Salmo 23 pode te ajudar a descobrir a presença amiga e fortalecedora de Deus. Quando oramos, estamos sempre em boa companhia e para sempre. Não há solidão e vazio que não sejam preenchidos com a presença gloriosa do Senhor. Como você pode perceber, a oração é o ambiente dos milagres. Eu poderia citar muitos outros benefícios da oração. Portanto, ore mais vezes e com mais intensidade sempre.
para que você experimente mais do favor de Deus. Bem, depois de ter visto esse vídeo, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Nós temos sempre que agradecer a Deus, né? Tantas coisas, tantas bênçãos, né? Uma semana que passou, uma semana que está começando. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, pela vida. Estamos aqui em 2024 para louvar e agradecer ao nosso Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente. Nós temos que orar sempre por esse homem. E esse ano é um ano muito especial, é um ano de eleições. Nós vamos escolher vereadores e prefeitos. Que Deus nos dê sabedoria para escolher esses homens que vão ocupar cargos importantes. Vamos orar pelos nossos missionários, né? Nossos missionários da nossa igreja, nós temos missionários vinculados à nossa igreja, a famílias da nossa igreja. Lá na cidade de Paracatu, o Daniel e a Magda e os filhos, uma família bonita, estão ali numa cidade que é um verdadeiro desafio. Vamos clamar sempre pela cidade de Paracatu e por aqueles missionários. Vamos pelo Tiago e Isabelle, que estiveram por um tempo na nossa igreja e estão lá em São Paulo com aquela família, né, uma família grande. E vamos orar pela Ana Paula, que está lá em Manaus, ela e a família dela. Vamos orar pelas nossas famílias, nós temos sempre clamar pelas nossas famílias, né? Família é um projeto de Deus. E nós temos um chamado todo especial na nossa família. Nós temos que mostrar o amor de Deus. Vamos clamar pelas nossas famílias. Vamos orar pelos pastores das Alterosas. Sim, no plural, pastores. Nós temos o Valquimar e a Lídia, esse casal aí com esse chamado todo especial, esse casal simpático, né? Que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Vamos orar pelo pastor Sincero e pela Simone, né? Que também estão aí desenvolvendo um trabalho muito bonito na nossa igreja. Pastor Manuel e Tila, esse casal também, né, que estão aí desenvolvendo um trabalho muito interessante. E Pastor Rubens e a sua esposa. Vamos clamar também por esse homem. Vamos orar, meus queridos, pelo departamento infantil. Ele está crescendo. Olha que bênção. Vamos orar pelas crianças, pelas suas famílias e pelas professoras que estão ali. Vamos orar pelos nossos adolescentes. Nós temos um casal agora responsável por esse departamento, a Danúbia e o Dacoberto. Vamos orar para que Deus os abençoe ali. E pelos jovens, né? Nós tivemos agosto, o mês da juventude, um mês tão bonito, uma programação tão bonita. Que Deus abençoe a Laís e o Saulo e os jovens da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, ofertando. Vamos orar pelo nosso tesoureiro e pela sua família e pela comissão de finanças. Esse grupo tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos. Vamos orar pelos nossos ministérios, as pessoas que já estão aí, né, fazendo, né, desempenhando um papel, uma função, pela nossa liderança, pelos diáconos, para que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. E vamos orar pela EBD. Nós temos a EBD, nós temos professores, é um grupo de professores, os alunos da EBD, para que seja um momento sempre de crescimento, de edificação e de muita reflexão na Bíblia. E vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos. Esse grupo tão bonito e que merece toda a atenção, todo o carinho e pelas pessoas que estão cuidando dos idosos e dos enfermos. E nós vamos olhar, nós vamos terminar a nossa EBD de uma forma muito bonita, cantando. E eu acho que você sabe esse hino, né? E nós vamos cantar. Nós vamos cantar. E nós vamos cantar olhando para Cristo. Tenha uma boa semana e até breve.